Ok. Vamos dar continuidade às comunicações processuais no âmbito do CPP. Já aprendemos o que é citação, já aprendemos o que é intimação, já aprendemos o que é notificação, já aprendemos o que é carta precatória, o que é carta de ordem, já aprendemos o que é carta rogatória. Até aí tudo bem. Agora a gente vai diferenciar a comunicação pessoal, ou também chamada de real, da comunicação ficta, tá bom? Comunicação ficta ou não real, beleza? A comunicação fictícia, vou até colocar aqui, ó, ou fictícia, beleza? Ok? Tranquilo. Então, assim, antes de eu explicar a diferença entre esses dois institutos, eu quero dizer o seguinte: a citação pode ser ou real ou fictícia, né? Ou seja, pessoal ou fictícia. A intimação pode ser pessoal ou fictícia. A notificação pode ser pessoal ou fictícia. Por isso que eu vou explicar o que é pessoal e o que é fictícia. Tá beleza? Então, vamos supor o seguinte. Foi expedida uma carta precatória. Tá, vamos supor o seguinte. O acusado mora em Manaus. O juiz de Manaus quer citar o cidadão. Aí vai fazer uma citação normal. Tá? Que pode ser ou pessoal, em regra, ou pode ser fictícia em outros casos que eu vou explicar. A intimação também, ou poderá ser, se o cara mora no mesmo território que o juiz está, a intimação vai ser ou pessoal ou vai ser fictícia. Real, né? Real ou pessoal é a mesma coisa. A notificação também pode ser ou real ou fictícia. Tá? Agora vamos supor que o cidadão mora em um território fora do território do juiz. Aí o juiz vai expedir uma carta precatória e o juiz que cumprirá a carta precatória vai praticar uma citação pessoal ou uma intimação pessoal ou uma notificação pessoal. Beleza? A mesma coisa. Carta de ordem também será cumprida por meio da notificação, por meio da intimação ou por meio da citação. Tá bom? Beleza? Agora a carta rogatória não. A carta rogatória vai ser cumprida de acordo com a lei lá do país, né? Onde ela tem que ser cumprida. Beleza. Feita esta observação, vamos analisar o que é comunicação pessoal e o que é comunicação fictícia. Comunicação pessoal ou real é aquela, doutores, em que se tem certeza jurídica, no sentido de que realmente a pessoa que é destinatária da comunicação foi realmente comunicada. Teve realmente a ciência do ato pelo qual ela estava sendo comunicada. Tá ok? Nós temos no Código de Processo Penal algumas formas de se realizar a comunicação pessoal, que pode ser tanto citação, quanto intimação, quanto notificação. Tá? Então, quando eu falar comunicação pessoal, entenda-se citação pessoal ou real. Citação pessoal, intimação pessoal e notificação pessoal. Tá? Isso é comunicação. A comunicação pessoal envolve todos esses três institutos. Por quê? Porque a citação, a intimação e a notificação são meios de comunicação no processo civil, no processo penal. Tá beleza? Ok. Então, agora, vejamos. Lá no artigo 351 até o 360, existe a comunicação por mandado, ou citação por mandado, ou intimação por mandado, ou notificação por mandado. Beleza? No processo penal, a comunicação pessoal que é admitida, ou real, é a que é feita pelo oficial de justiça cumprindo o mandado. Simples assim. Pronto, você já sabe o que é comunicação pessoal ou real. Tá beleza? Aí eu vou te falar o seguinte. Lá no CPP, o artigo 353 até o 356, existe a comunicação, entende-se, citação ou intimação, por carta precatória. Só que
essa comunicação aqui, por carta precatória, é o seguinte. O juiz de Manaus, por exemplo, envia uma carta precatória para o juiz de Fortaleza. Quando o juiz de Fortaleza for cumprir a carta precatória, ele vai expedir um mandado e o oficial vai cumprir o mandado. Então, a comunicação por carta precatória, a citação por carta precatória, a intimação por carta precatória, também será feita por mandado pelo oficial de justiça, tá bom? Também será. Eu só estou colocando aqui porque o código trouxe essa modalidade. Mas o fato é, de toda forma, a comunicação por precatória será cumprida por mandado mediante ato do oficial de justiça. Beleza? Ok. A comunicação por carta de ordem também é a mesma coisa. Tá? Como é que será cumprida uma intimação por carta de ordem, ou uma citação por carta de ordem, ou uma notificação por carta de ordem? Por meio de mandado com ato do oficial de justiça. Simples. Então, todos esses dois casos aqui são casos... Eu vou até fazer o seguinte, vou até apagar isso aqui para você ver que se trata da mesma coisa, tá? É como se essas duas comunicações por carta precatória e por carta de ordem fosse a mesma coisa que comunicação por mandado, tá? Beleza. E aí lá no 368 e no 369 do CPP existe a comunicação por carta rogatória. Carta rogatória. E você já sabe que a carta rogatória é quando o juiz brasileiro envia uma solicitação para o juiz estrangeiro de outro país, para o juiz de outro país praticar um ato em relação a um destinatário, uma testemunha, um réu, qualquer pessoa que mora lá no estrangeiro, que não mora no Brasil. Tá? Então, essa comunicação também poderá ser considerada uma comunicação pessoal se o juiz lá do outro país cumprir a carta precatória por meio de oficial de justiça. Beleza? Ok. Até aí tudo bem. Então, em regra, doutores, a comunicação pessoal, citação pessoal, intimação pessoal e notificação pessoal, ela é feita por oficial de justiça cumprindo o mandado. Ou seja, é uma citação por mandado, intimação por mandado, notificação por mandado. Beleza. Tranquilo. Até aí tudo bem. Agora, vamos fazer duas observações básicas. Primeiro, comunicação por correios e comunicação eletrônica. No processo penal, não é admitida a comunicação por carta via correios, né? Ou seja, o promotor entra com ação contra João, ação penal. O juiz manda citar João. O escrivão não pode expedir uma carta de citação e postar no correio para o correio entregar, o carteiro entregar para o réu. Não pode. Quem tem que entregar para o réu é o oficial de justiça, não o correio. Por isso que é por mandado. Beleza? No processo civil, admite-se a citação por correio, mas no processo penal não se admite. Porque basta você ler o 351 até o 369, ou até o 372, aqui, ó, 372, que você não vai, em nenhum momento você vai encontrar a carta via correios. Em nenhum momento. Você vai encontrar, lá você vai encontrar o mandado, a carta precatória, a carta rogatória, lá você vai encontrar a notificação, a intimação, a citação, mas você não vai encontrar a citação ou intimação por correio, ou notificação por correio. Não, você não vai. Então é por isso que não se admite a comunicação por correio. Agora imagine o seguinte, vamos supor que o escrivão não sabia disso. Né? Pode acontecer, infelizmente. O escrivão não sabia, o escrivão estava tão acostumado a trabalhar no processo civil que acabou trabalhando no processo penal de forma errada. Ele citou o réu por carta, pelos correios. Aí o que acontece? Vamos supor o seguinte. O réu, de boa fé, recebe aquele documento do correio
com o símbolo lá do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, do juiz tal, falando que ele tinha que contratar um advogado para se defender das acusações criminais de um crime de homicídio bárbaro que aconteceu na cidade. O cidadão, ele não sabe se ele tinha que ser citado pelo correio, pelo oficial de justiça. Ele não sabe disso. Aí, como ele é um cidadão cidadão inocente, ele vai imediatamente no fórum saber do que se trata aquilo. A maioria das pessoas fazem isso, inclusive, se acontecer uma situação dessa. Aí o escrivão chega lá e vê o cidadão, e aí o escrivão verifica, ou qualquer servidor lá, verifica que aquele cidadão não poderia ter sido citado por meio dos correios. Ele tinha que ter sido citado pelo oficial de justiça. E aí, vendo esse erro, o escrivão, na hora, corrige o erro e faz a citação daquele cidadão lá no fórum, automaticamente. Fala, ó, cidadão, na verdade, aqui você está sendo comunicado porque tem um processo penal contra você. Então, você pode se defender, tal, assina aqui. Pronto. Aí o cara vai ser citado. Mas perceba que o cara não vai ser considerado citado no dia que ele recebeu a comunicação dos Correios. Não. Ele vai ser considerado citado no dia que ele comparecer lá no tribunal e tomar conhecimento do processo. Beleza? Porque o objetivo da citação é dar conhecimento ao réu que existe um processo contra ele para ele poder participar do processo. É o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Enfim, isso é o que se chama de intimação pessoal, ou citação pessoal, ou notificação pessoal, tá? E por isso, a comunicação por correios não é admitida. A única exceção é o caso que eu falei. Se o réu ou o acusado comparecer de forma espontânea em juízo após o recebimento da carta pelos correios. Aí a carta dos correios vai ser desconsiderada e será considerado o comparecimento espontâneo dele, e aí ele vai tomar conhecimento do processo, vai assinar o papel lá de citação e aí está tudo resolvido. Mas perceba que a citação por correios não é admitida, nem a intimação e nem a notificação, tá? No processo penal. Beleza. Aí temos a comunicação eletrônica. A comunicação eletrônica, pelo portal eletrônico, ela é admitida só no processo civil. No processo penal, não é admitida. Por quê? Porque existe uma lei, a Lei 11.419 de 2006. Essa lei criou juridicamente o processo eletrônico, tá? Para acabar com o papel, para preservar o meio ambiente. E essa lei tem um artigo, o artigo 6º, que fala que as comunicações processuais eletrônicas, citação, intimação, notificação, só podem ser realizadas no processo civil. No processo penal não podem. Nem no processo infracional. Tá? No campo penal e no campo infracional, não é possível comunicação eletrônica por portal eletrônico. Não é possível e acabou. Simples assim. Tá? Beleza? Ok. Então, espero que você tenha entendido aqui essas duas observações. Comunicação por correios e comunicação eletrônica por portal eletrônico. Tá? Ok? O que seria aí o campo infracional? Seria o seguinte, vamos supor, Pedro tem 17 anos e cometeu homicídio, praticou homicídio. Ele não vai ser processado pelas regras do processo penal, não. Porque ele é um menor inimputável, ele não pode ser condenado por crime. Então ele não praticou crime, ele praticou um ato infracional. Por isso que ele responderá a um procedimento no âmbito do processo infracional ou dos procedimentos infracionais. Beleza? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Por isso que, como envolve crimes e como envolve
atos infracionais, aí essas pessoas que praticam crimes que são maiores de idade, ou essas pessoas que praticam atos infracionais que são menores de idade, eles não podem receber nenhuma comunicação eletrônica por portal eletrônico. Não podem. Tá beleza? Porque a lei resolveu fazer assim e assim acabou. Tranquilo? Então eu vou fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre comunicação processual penal. Ok? Um grande abraço, daqui a pouco a gente volta.